Bom dia, gurizada. Eu ia fazer apenas dois vídeos, né, falando do desapego, que eu incluí aqueles dois tópicos, né, os pais e relacionamentos. Mas eu vou fazer um terceiro vídeo aqui para salientar algumas coisas que são necessárias. Dentro do tópico relacionamento, existem vários tipos, vários tópicos, né, de relacionamento. O relacionamento que eu vinha falando anteriormente, ali no vídeo 2, é o relacionamento amoroso, né? Tem outros tipos também, tem o relacionamento familiar, né? Que seria com a família, relacionamento paterno, materno, que isso aí seria uma microfamília, né? Que é a família mais importante, nossa, na fase adulta, seria esposa e filhos, no caso do homem, e no caso da mulher também deveria ser o marido e os filhos, não nessa ordem, normalmente ao contrário, é filhos e marido, né? Porque a mente feminina, como eu informei anteriormente, é diferente. Então, o homem tem que começar a entender isso aí, não é igual. Mas voltando ali ao desapego, no lance relacionamento, até pra ti que é homem, que é pai, tu não pode ser totalmente apegado aos filhos, certo? Por quê? O papel do homem é diferente do papel, né, da esposa, né? Na questão criação, o homem tem que ter sim a sua participação, mas é diferente. Aquele período que a criança é pequena, os cuidados da mãe são mais necessários. Não que o pai não vá cuidar, o pai cuida, mas é de uma forma diferente, certo? A mulher tem mais um contato físico, né, com a criança. E o homem tem um contato mais, como é que eu posso dizer, emocional e irracional, entendeu? Então seria essas duas, porque o homem ele tem a função de ensinar, não que a mulher não faça, a mulher faz, mas de uma outra forma, né? Mas só quem vai ensinar o menino a ser homem é o pai, não tem jeito. Exceto se o homem, o pai, não tiver tais qualidades, né, masculinas, né, não tiver o entendimento do que é ser um homem. Nesse caso aí sim, talvez a educação tem que ser feita pela mãe. Claro, não estou falando, eu falo de educação familiar e não educação no caso das instituições de ensino. Acabei fugindo um pouco da linha de raciocínio e acrescentando algumas informações, mas o que eu quero dizer é que quando um pai é muito apegado ao filho, a chance de esse homem perder, como é que eu posso te dizer a palavra? Perder a guarda, né, dessa criança aumenta de forma drástica, absurda. Então, até nessa questão de afeto ou de apego ao filho, o homem tem que ter conhecimento. Opa, tudo bem? Ah, é o que eu vejo, isso é muito comum. Quando o homem ele não tem, tá nem aí para os filhos, esse homem ele recebe um acesso melhor, né? E a mãe da criança, a esposa, faz questão desse homem ficar próximo dos filhos, né? De visitá-los. E quando é o contrário que acontece, normalmente
a mulher, a esposa, não aceita que o mesmo fique ou com a guarda do filho, ou que visite uma vez por semana, né? Então, isso é um erro, um defeito da mente humana, né? Nem tem como explicar uma coisa, o porquê que isso acontece, mas é algo psicológico, né? Que só homens espertos, né, que analisam ali a realidade em que vivem, vão perceber que isso acontece, né? Porque é um padrão, existe um padrão, né? Tudo é um padrão, tudo tem um seu padrão. No momento que tu entende isso, tu consegue até viver melhor. Agora há pouco eu estava pensando em algo que eu acho que vocês nunca vão ouvir na vida de vocês. Eu me lembro que eu estava com meus 34 anos, né? Agora eu tô com 37, eu tô atualmente, e eu percebi uma coisa. Para eu conseguir dar rumo na minha vida e conquistar meus objetivos, eu tive que fazer uma coisa que foi muito importante e ao mesmo tempo difícil, né? Que foi eu ter que desapegar da minha mãe. Eu era muito apegado com ela, sabe? Eu não via na minha cabeça, assim, eu não tinha perspectivas futuras, né? De seguir a minha vida, de repente conquistar uma casa, né? De ter a minha liberdade. E teve dado um momento que eu já tinha lido os livros de Nessa Han, já tinha lido Rolo Tomás, Esther Vilar e outras leituras muito boas também, até de autoajuda, que foi muito útil, né? Algumas leituras me ajudaram também. E eu comecei a perceber, né, que para eu conseguir subir de outro para outro patamar, eu precisava ter essa questão do desapego. Então, para mim conseguir conquistar as coisas, né, eu tive que me desapegar em parte dela, né? Eu tive que, ao mesmo tempo, me afastar um pouco para dar prioridade a mim e a minha vida, né? Claro que eu faço o papel de filho, ajudo, visito, né, quando possível, mas esse apego, essa coisa de ficar ali sempre junto, eu tive que perder isso aí, porque ao mesmo tempo podia até não parecia que um fortalecia o outro, e em parte fortalece. Só que o que acontece? Quando a gente tem um apego, né, dessa magnitude, como um apego materno, é um peso enorme, entendeu? Na Bíblia mesmo, tem um versículo aí que diz, né, que o homem ele vai pegar a sua mulher e vai sair da casa dos pais, né? Tipo, já está escrito nas escrituras o que tem que fazer, né? A verdade é que assim, o ser humano ele é territorialista, certo? Infelizmente essa é a nossa natureza. Cedo ou tarde, com a mãe ou com o pai, vai começar a dar treta, vai começar a dar problema. Porque o homem ele já está
na sua fase adulta, né, quando começa a dar esses problemas, ele já não vai aceitar coisas que ele aceitava na adolescência, né, porque ele não é mais uma criança, ele não é um adolescente, ele é um homem adulto, né, e muitas vezes os pais mesmo, eles não têm entendimento disso. Eles criaram um filho, né, para viver a vida toda na aba deles, só que chega um momento, né, o que é muito comum na vida de cada pessoa, é que essa pessoa ela amadurece e ela percebe coisas que ela não percebia antes na juventude. É aquela necessidade de viver com os pais, a pessoa passa a ver que não é tão necessário quanto outrora. Então essa é uma questão que eu tinha que explanar, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Eu tive que desapegar da minha mãe, né? O meu pai já é uma outra questão, eu já desapeguei dele mais cedo, né? Até porque meu pai e minha mãe se separaram, então, né? Mas enfim, claro, não deixo de amar ele, é meu pai, né? A gente tem uma relação, né, de pai e filho. Eu visito ele de vez em quando, né? A gente se fala no telefone e tudo. Mas é diferente. Eu convivi mais no caso com a minha mãe. Não estou dizendo que todo caso é assim, né? Porque eu até parte da minha adolescência eu vivia com os dois, depois se separaram, se juntaram de novo. E essa relação deles foi até aproximadamente uns 19 anos, né? Eu estava com essa idade, 19 anos de idade, e foi nesse momento que eu parei de aceitar certas coisas, né? Ele era um homem ao qual eu não tinha muito o que reclamar, ele colocava comida na mesa, né? Ele resolvia os problemas, era um homem à moda antiga, né? Me ensinou muitos valores. Acredito que até ele falhou um pouco nesse ponto. Ele podia ter orientado mais em coisas úteis, né, da vida, por exemplo, como relacionamento. Mas a vida tem essas questões. Mas retomando, é exatamente isso que eu estava falando. O desapego. O desapego dos pais. Normalmente isso acontece muito tarde, né? Como foi meu caso. Eu vim desapegar com praticamente 33, 34 anos, né? E eu sei que se isso tivesse acontecido mais cedo, eu teria conquistas maiores do que as que eu tive. Então, assim, o desapego é importante, né? Vocês vão ter que parar e estudar um pouco disso, tentar entender, porque é muito útil, né? É uma coisa que te bota em outro patamar, na escala humana. Mas é uma coisa que ninguém vai te ensinar, ninguém vai te dizer, né? Porque as pessoas, elas não querem que tu seja mais que elas, que tu seja superior. As pessoas normalmente querem o contrário, que tu fique abaixo. Quando tu tem uma informação que é útil, né, desse ponto, é muito complicado e benéfico para quem tem tais informações. Uma coisa que eu estava pensando agora é como a gente é influenciado pelos noticiários e o quanto isso acaba afetando o nosso psicológico. Eu evito, né, ver noticiário.
Eu até dei a dica também para minha parceira, né, parar de assistir noticiário, esses da televisão, né? Agora estão migrando para o YouTube também, mas esse tipo de jornal, né, televisivo, a gente deve evitar, porque há muita tragédia, há muitos casos pesados, e isso fica gravado na nossa cabeça. E acaba alterando e mexendo com nossos sentimentos, né? Com as nossas emoções. O homem, ele deve entender e perceber que nós somos controláveis por emoções, vibrações, né? E quando se tem o conhecimento disso, né, tu passa a evitar certo tipo de coisas que possam te prejudicar. Para quem quer saber de política, eu indico procurar no YouTube mesmo, né, canais ao qual tenha informações de geopolítica, né, e de política, mas não esses canais pró-Biden, né, pró-Ucrânia, né, ou melhor, Kiev, né, pró-Kiev, não. Esses canais normalmente eles distorcem as informações reais. Então tu vai ter que procurar canais mistos, né, que não sejam favoráveis a essas duas pautas, né, a esses dois grupos, né? O que é difícil hoje em dia. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente adere a um certo tipo de informação, né, que não é verídica, que não nos permite raciocinar, só dá ali como é que eu posso te dizer, a informação pronta, além da gente emburrecer, a gente passa a perder a informação que é mais importante, né? Porque se a informação ela já vem distorcida, tu vai pegar uma parte só da informação que é verídica, que é real, e a outra parte é completamente distorcida e deturpada, que no caso é a maior parte, né? No noticiário desses, a gente pega ali uma porcentagem de 30 a 35% de veracidade, né? Se tu parar para analisar aquela guerra de Kiev, as informações que eram nos passadas, né, são totalmente contraditórias com a realidade, né? De certo ponto até nos informarem que Kiev estava vencendo, que ia fazer outra contraofensiva, e isso não bate, né, com a realidade. Então, se é para ouvir e ver uma informação falsa, melhor que não veja nada. Até porque isso vai te deturpar a ideia da realidade que tu tem. Enquanto tu tem a informação deturpada, tu nunca vai chegar numa noção precisa do que realmente está acontecendo. Então, e isso aí entra também no desapego, né? Porque no momento que tu passa a não ser mais dependente desse tipo de notícia, tu também está desenvolvendo o teu desapego. E isso aí só tende a ser benéfico
né, de curto a longo prazo. Como vocês viram aí no vídeo, o desapego ele é muito maior do que as pessoas imaginam, né? As pessoas creem normalmente que o desapego é algo que é utilizado só para relacionamento, né? Para evitar o sofrimento, mas vai muito além disso, né? O desapego é amplo, entendeu? Então dá para utilizar em várias vertentes, com vários objetivos, né? Como esse aí que eu citei anteriormente, né? Então é necessário, né, um estudo aprofundado para a pessoa conseguir, como é que eu posso te dizer, usufruir plenamente do desapego, né, dessa palavra, porque é complexa, assim como a Red Pill, né, pílula vermelha, também. Te digo que a maioria dos homens que se dizem red pilados, a maioria deles não tem uma noção plena, né, ou ampla, né, do despertar pela Red Pill, entendeu? Eles têm muitas vezes ali uma noção pequena e com o tempo eles acabam distorcendo tudo, porque é muito comum na machosfera, e isso é até uma ideia criada pelo feminismo, de distorcer, né, a rede e comparar de forma errada e equivocada com a filosofia MGTOW, né, que eu nem sei se pode se chamar de filosofia, tá? Em próximo vídeo eu vou falar a respeito disso, né, e deixar bem claro, né, ponto a ponto. Mas se tu for botar na balança o que seria uma filosofia, né, Red Pill e o MGTOW, creio eu que a Red Pill seria uma filosofia, né? Por quê? Porque quando tu adentra a Red Pill, tu passa a refletir, tu passa a pensar as coisas. Então isso bate mais com uma filosofia. Não é 3 regras, né, que vão ditar o que é uma filosofia. Não. Filosofia é uma coisa que vai muito além, né? Esses vídeos aqui que eu tô fazendo, né, se for botar na balança, isso aqui é uma filosofia. Por quê? Porque eu tô fazendo vocês pensar, tô fazendo vocês raciocinar, tô fazendo vocês refletir. Isso é uma filosofia, né? E não é 3 regrinhas simples, né, sobre o relacionamento humano que vai definir o que é uma filosofia. Não. O MGTOW é muito simples para levar, né, esse nome, né, de filosofia. Não tem nada a ver com filosofia. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.